Olá, estamos hoje aqui para apresentar uma matéria que é pouco conhecida das pessoas. Trata-se da psicotrônica. Psicotrônica é um termo, criado já há algum tempo, em que começou a ser estudado na antiga União Soviética, em que o governo da União Soviética, mais particularmente a Rússia, empregava altas somas de dinheiro, coisa além de 800 milhões de dólares, 900 milhões de dólares, desenvolvendo justamente pesquisas nessa área. Então, a psicotrônica, ela se fundamenta em duas situações: na telepatia, ok? E na telecinesia, Essas duas situações foi que o governo russo, vamos dizer, se interessou em desenvolver. Repetindo, telepatia e telecinesia. Havia uma situação em que o governo russo, felizmente, não deu muito crédito, e isso veio favorecer a ordem natural das coisas, que foi justamente a projeção consciente. Lá na frente, nós vamos apresentar o porquê que a natureza deu esse break nessas pesquisas da antiga União Soviética, justamente para favorecer a verdadeira ordem natural das coisas. Leonid Vassiliev, considerado o pai da parapsicologia russa, começou a se interessar por fenômenos da consciência provocado por pessoas. Inicialmente, ele começou a pesquisar e a comprovar a telecinesia, justamente fazendo experimentos com Nina Kulagina. Então ele conseguiu provar que determinadas pessoas possuem uma energia diferenciada que pode mover qualquer e toda situação, desde que esteja próximo da pessoa. Durante muito tempo ele trabalhou com Nina Kulagina e ela realmente fazia a agulha de uma bússola mudar de um ponto para outro, usando a telecinesia. Mais tarde, ele se interessou pelo efeito provocado por Wolf Messing na questão da telepatia. Depois de vários experimentos nessa área, Wolf Messing conseguiu provar que a telepatia atingia até 5.000 metros. Mas não foi mais ou menos isso, porque a telepatia, segundo o astronauta americano, quando pousou a Lua, ele conseguiu provar, através de experimentos com a NASA, que o efeito da telepatia é infinito. Então, nós temos aí a telepatia e a telecinesia trabalhando para os russos. Quais eram os experimentos? Justamente na área militar. Felizmente, eles não conseguiram ir além desse intento, justamente porque faltava a eles o elemento principal, um paranormal especializado em projeções da consciência, para se projetar e ir até o local determinado por eles e lá projetado provocar
o efeito da telecinesia. Faltava a eles um paranormal com tal força de experimento que, pela telepatia, ele também saía fora do corpo e ia sugestionar uma ou outra pessoa. Isso aconteceu muito na antiga União Soviética. E os experimentos de lá até os dias de hoje, os russos conseguiram fazer uma arma baseada no efeito eletromagnético que é produzido pela consciência da pessoa em agir na telepatia e agir na telecinesia. Através dessas ondas, eles fabricaram uma máquina ou uma arma, melhor dizendo, para agir nas multidões. Isso aconteceu, tanto que houve até uma entrevista recentemente do presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmando a existência dessa arma. É uma arma que atua basicamente na consciência da pessoa e faz ela mudar e ir para um canto a outro, mas não só em pessoa, uma única pessoa, mas em multidões, né? Essa máquina se baseia justamente nessas ondas mentais que os paranormais produzem, são capazes de produzir. Aliado a essas ondas mentais, acontece também um efeito tal qual a gente vê nos microfornos, né? Em que ele produz uma energia, essa arma, para justamente atuar em uma pessoa, e ela sofre um processo de esquentamento no próprio corpo dela, né? Então, é uma coisa terrível de como os governos usam o poder dos paranormais. É preciso estar muito atento a essa situação, né? A psicotrônica, ela foi criada justamente para desenvolver a faculdade da mente humana. Mas precisa ver em qual situação está fundamentada essa utilidade. Não é só os russos que usam isso, mas os americanos também usam justamente o poder da telepatia, trazendo isso para a psicotrônica, para derrubar a Bolsa de Valores de Nova York. Um outro político que usou também muito esses fundamentos da psicotrônica foi Adolf Hitler, em que tinha um grupo de paranormais que trabalhava para ele justamente para produzir essas ondas, né, da consciência. Então, a psicotrônica, ela pode ser usada para um fim nobre, depende muito do pesquisador, depende muito da pessoa que está ali trabalhando com o paranormal, ok? Trazendo aqui para a nossa situação, ela é basicamente considerada a parapsicologia russa, né? Justamente com esses propósitos, né, que desenvolveram para usar a parapsicologia russa nesse sentido. Então fica aí também o nosso esclarecimento e o nosso alerta a essas situações, justamente para que o paranormal não se associe a esses projetos, justamente porque ele vai formar vínculos e isso traz um retorno terrível da ordem kármica. Ok? Uma boa tarde a vocês, felicidades e até a próxima.